Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Boa tarde também aos assinantes da NET TV e da Claro TV, que agora podem acompanhar a programação do canal do Boi. Eu lembro ainda que o programa ele vai ao ar pela televisão, pelo jeito que se está acostumado a ver, e também pelo Facebook na página do programa. Então, se não tiver TV, mas tiver internet, você pode acompanhar no mesmo horário, 1h30, horário de Brasília. E daqui a alguns dias, essa entrevista irá para o canal no YouTube, onde fica, ali na nuvem, onde seja, onde quer que seja. E lá você pode linkar para outras pessoas, pode rever o programa, enfim. São ferramentas aí que o mundo dispõe para a gente ter várias opções para fazer alguma coisa. Bem, eu não sabia, mas agora já fiquei sabendo, que o Brasil é um grande produtor de pimenta. E antes de apresentar o meu entrevistado para vocês, eu lembro que eu estou me especializando em uma coisa que ele não sabe, acho que pouca gente sabe. Eu estou usando uns vidros, os potes que a gente acaba tendo em casa e estou montando pimentas. Eu compro pimentas nos lugares onde tem pimenta e faço um vidrinho bonitinho, desenhinho, boto um alho, às vezes vinagre, às vezes azeite. Logo, logo eu vou virar um vendedor de vidro de pimenta. Bom, mas isso é só para adocicar um pouco a coisa aqui. Meu entrevistado é o CEO da Pinhalense Máquinas Agrícolas. Vocês sabem, o Brasil é o maior produtor de café, o segundo maior consumidor. Então o Brasil é top de linha em café. E isso vale para os equipamentos também. As máquinas da Pinhalense, se é que eu já não falei isso, estão espalhadas pelo mundo que produz café. África, enfim, todos os lugares onde tem café. Colômbia, etc, etc. Mas hoje eu convidei o presidente aqui da Pinhalense, que vocês vão ver, o Reimar Coutinho de Andrade, para falar de um outro setor. Pode falar de café, evidentemente, mas que a Pinhalense também é relevante, que é equipamentos para a produção de pimenta. E pimenta é um assunto bom, porque pimenta dá alegria, dá energia. Então vai ser um bom programa. Reimar, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Você sabe que a gente tem que consumir pimenta porque ela dá um upgrade Dá uma temperada, dá uma temperada, né? sem dúvida. E me conte uma coisa, como é que é esse mercado? Conta um pouco pra gente, para eu conhecer, porque eu não conheço nada. O mercado de pimenta, na verdade, nós estamos falando de pimenta do reino, né? Ele é dividido basicamente em três pimentas: a pimenta negra, a pimenta do reino preto, que a grande maioria conhece, a branca e a pimenta vermelha, que acaba sendo a semente de aroeira e é trabalhada como pimenta vermelha. Mas o grande mercado em todo o mundo é o mercado de pimenta preta, é o mercado de pimenta do reino. Para se ter uma ideia, o mundo produz cerca de 500 mil toneladas de pimenta do reino, pimenta preta, e o Brasil é o terceiro maior produtor de pimenta do reino. E nós, como não poderíamos ser diferente, que somos especialistas em processos de secagem e classificação de sementes, entramos fortemente há um certo tempo nesse mercado e hoje detemos equipamentos aí para toda a linha de pimenta do reino, pimenta branca e pimenta rosa também, as três pimentas que nós atuamos no mercado. E o Brasil é um grande produtor, sem dúvida nenhuma. Que região que produz pimenta? A maior região produtora do Brasil de pimenta é o Pará. O Pará é o principal estado produtor de pimenta. Ele produz cerca de 55% da pimenta produzida no Brasil, é produzida no estado do Pará, seguido de perto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo hoje deve estar produzindo cerca de 40% da pimenta nacional e com uma crescente muito forte. O Brasil hoje colhe cerca de 2018, a expectativa nossa é fecharmos um ano com 80 mil toneladas de pimenta do reino, e o Espírito Santo representa 40% desse volume. Um terceiro estado de também igual importância, que vem crescendo num percentual menor, é a Bahia, em especial o sul da Bahia, que produz bastante pimenta do reino e concentra 5% da nossa produção nessa região. Como é que é a pimenta do reino? Eu acho que eu nunca vi um pé de pimenta do reino. Como é que é isso? A planta ela é uma trepadeira, na verdade. É meio arbustiva. A pimenta do reino é uma trepadeira e o cultivo é um cultivo muito interessante. Os produtores, eles, logo após o plantio das mudas de pimenta do reino, eles colocam estacas, porque a pimenta se desenvolve bem, essa trepadeira, ela sobe bem em estacas de madeira, como se fosse mourões, como se fosse uma grande cerca, ou lembrando um pouco de um parreiral.
Isso. E, Lembrei de tomate que também é. sim, e essas trepadeiras acabam subindo nessa estaca de madeira e lá elas iniciam a sua produção e ficam por vários anos produzindo cachos de pimenta e esses cachos são colhidos ainda in natura e depois vão para o processamento, para secagem, etc. E que equipamento que se usa para esse... Tem colhedeira? Tem secador? O que tem? Nós temos a linha completa de pimenta do reino. Nós trabalhamos com equipamentos de secagem em especial. A pimenta, conforme eu lhe disse, ela é colhida em cachos, in natura, num estágio de maturação entre o verde e o maduro, porque se você esperar o amadurecimento completo dessas sementes, elas acabam caindo no solo, então o produtor colhe ainda um pouco verde e encaminha direto para o processo de secagem. O Brasil ele tem basicamente dois tipos de secagem, secagem em pátios abertos ou Que nem estufas, café, muito como semelhante café, ao muito café. semelhante, ou em secadores rotativos. Esse é um dos grandes problemas hoje da pimenta, em especial no Brasil, porque os produtores que acabam secando em pátios abertos, e a região produtora de pimenta, em especial no Espírito Santo, que é a mesma região produtora de café, café Conilon, o produtor acaba secando essa pimenta da mesma metodologia do café de pátio aberto, só que a pimenta é um alimento, como o café também é. E por ser um alimento, a exposição a animais, pessoas caminhando sobre a pimenta no processo de secagem, acaba resultando em outros problemas que em algumas situações limita a exportação da pimenta do reino pelo Brasil. Falta padrão. Mais do que o padrão, o problema é a presença de salmonela. Porque quando você coloca, imagine você pegar uma pimenta do reino e você coloca ela num terreiro, num pátio aberto, exposta a todas as condições, você tem aves, pássaros, animais que passam por ali, ou mesmo as propriedades que adotam o critério de estufa, essas estufas elas não são lacradas ou fechadas e tem acesso a animais. E o próprio homem que caminha ali para poder movimentar aquela pimenta no processo de secagem, acaba com isso levando salmonela para a pimenta, e salmonela, como você sabe, o mundo todo repudia salmonela, e ela é um grande restritor para a exportação brasileira. Então, o mais adequado é tratar essa pimenta como um alimento, secar sim em secadores rotativos, e existem grandes empresas mundiais, no Brasil inclusive, que já têm as suas usinas, e empresas nacionais e produtores nacionais com as suas usinas com secadores totalmente em aço inoxidável, já considerando a pimenta como um alimento e secando em temperaturas baixas, adequadas e isento da presença de fumaça, que é um outro problema que tem a pimenta. A presença do cheiro de fumaça numa especiaria é algo terrível. Nunca ouvi falar em pimenta defumada. Não é desejável a pimenta defumada. Não existe. Não, eu acho curioso, você falou de animais, pássaros e tal. É evidente que eu não estou falando de pimenta do reino, que eu nunca vi um pé de pimenta do reino. Quer dizer, não é nem um pé, é um arbusto, mas enfim. Aquelas pimentinhas que a gente tem em casa, eu, por exemplo, que moro num sítio, cara, não sobra uma, os sabiás adoram, os passarinhos adoram, não sei porquê, mas eles comem tudo. Eu pensei que era uma coisa de prejuízo que causava. Não, o problema realmente é transmissão de alguns patógenos, algumas moléstias, sim, né? E no caso da presença de fumaça, é interessante porque quando alguns produtores utilizam equipamentos de fogo direto no processo de secagem da pimenta, a presença dessa fumaça desencadeia uma reação química na pimenta que desenvolve uma substância conhecida como antraquinona. E essa substância também é vetada no mercado internacional. Então, pimentas que possuem antraquinona ou salmonela, consequentemente, não são aptas para exportação, que é um grande negócio hoje, exportar pimenta. E se usa pimenta do reino no mundo todo, né? No mundo todo. O maior consumidor é os Estados Unidos, como é o maior consumidor de grande parte dos produtos. Estados Unidos, Europa, a Índia é uma grande consumidora e produtora, naturalmente, mas se usa pimenta há muitos anos, e no mundo todo, em especial esse tipo de especiaria para trabalhar com embutidos, alimentos, etc. Irmão, nós vamos ao intervalo. Eu sempre falou de Estados Unidos. Uma vez, quase que eu e minha mulher, a gente segurou um garoto num café da manhã num restaurante dos Estados Unidos, que ele pediu, ele preparou botou no prato aquele ovo mexido, o que seja. Aí pegou aquele pimenteiro enorme que eles usam lá, e o ovo ficou preto, cara. Esse moleque vai passar mal, né? Tanta pimenta. Mas eles adoram isso, né?
Eles comem tudo com Tudo pimenta. com pimenta, tudo com pimenta. Gente, eu converso com o CEO da Pinhalense Máquinas Agrícolas, né? Reimar Coutinho de Andrade. Falar um pouco de pimenta, mas ele falou um pouco de café, eu já vou voltar ao café. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o CEO da Pinhalense Máquinas Agrícolas, Reimar Coutinho de Andrade. O assunto que o Reimar está contando para a gente hoje, aliás, muito legal, é sobre o mercado de pimenta. O Brasil, terceiro, quarto produtor de pimenta. Pimenta do reino, preta, branca e a outra, né? Rosa. Rosa. E o Reimar estava falando comigo aqui no intervalo sobre o rendimento da pimenta por hectare, produtividade e tal. Uma vez eu fiquei surpreso porque eu não tinha ideia. O Brasil é um maior produtor de... Não tem nada a ver com pimenta, de mandioca. E aí eu fui procurar, por que mandioca? Mandioca é um produto que é barato, a gente compra... É porque um mandiocal, um hectare dá, sei lá quantas toneladas de mandioca. É uma produtividade enorme, né? E na pimenta é parecido, você estava me dizendo isso, né? É bem parecido. A rentabilidade que um produtor alcança em pimenta chega a alcançar 10, 15 mil reais, dependendo do momento comercial, por hectare de pimenta. É uma boa rentabilidade e permite que pequenos produtores consigam, numa pequena área, agregar valor. Então, você vê a estratificação das propriedades, o grande volume de produtores são pequenos produtores. E tem alguma região, quer dizer, tem Espírito Santo, que você falou, Bahia, Pará, que são os principais. Então o clima é meio úmido, quente e tal. Mas eu quero mudar de assunto, posso? Pode, claro, sempre. Eu tenho lido algumas coisas, até que o Bruno passa para mim aí. Vocês estão envolvidos com esse café com Nilon lá em Rondônia, não estão não, fazendo um projeto? Conta pra gente o que é isso. Tudo bem, né? Trocar de canal, passar de pimenta. Tem problema, nós trabalhamos com pimenta, cacau, café, cereais, o que você então, vamos lá. Então vamos... gostar. Vamos lá, porque eu tenho ouvido falar agora que já tem café gourmet de Conilon, eu estou querendo entender. É muito interessante o que está acontecendo no mercado hoje. Rondônia foi um estado produtor de café arábica e Conilon no passado e teve uma grande crise e os produtores, de uma certa forma, se desanimaram e deixaram de produzir o arábica e se concentraram no Conilon. Aquela região é uma região extremamente quente, com índice pluviométrico extraordinário e que, no meu entender, eu que sou um dos grandes apaixonados por Rondônia e nós incentivamos muito a cafeicultura de Rondônia, é uma região que tem o apelo da Amazônia, de ser uma região amazônica, então tem um apelo de marketing que tem que ser muito bem trabalhado, porque tem sempre os dois lados. Então é uma região extremamente produtiva e os produtores de Conilon em Rondônia, eles têm um Conilon levemente arrobustado, porque eram materiais seminais que ficaram lá e clones depois de café Conilon com robusta que foram se misturando e hoje Rondônia é um dos estados do Brasil que mais cresce na produção de café Conilon e o grande viés do estado de Rondônia é que cresce a produção com o foco em produzir café com qualidade. Existe um concurso, um prêmio que chama-se Com Café, que é organizado pelo governo do estado de Rondônia, junto à Emater e com apoio da Embrapa e os organismos da rondoniense, que já está na sua terceira edição, indo para a quarta edição. Nós, inclusive, patrocinamos, somos um dos patrocinadores do concurso. Todos os anos premiamos o primeiro colocado do concurso dos cafés de Rondônia. E, surpreendentemente, Rondônia vem se destacando como cafés de extraordinária qualidade, um Conilon extremamente produtivo. Para se ter uma ideia, existem áreas lá que produzem 150, 170 sacas por hectare. Isso é verdade mesmo. É verdade. Não é história. Não. Não é história. É assustadora a capacidade produtiva das plantas em Rondônia e o crescimento da produção e produtividade em Rondônia é notório. É uma cafeicultura jovem, os produtores, na sua grande maioria, são produtores jovens, vieram do sul e colonizaram Rondônia no passado, e hoje com o Conilon conseguem agregar um alto valor com qualidade e volume de produção. Rondônia é um dos estados que mais cresce a produção hoje de Conilon no Brasil. Tem várias vantagens, além disso tudo que você está falando, produção de mais de 100 sacas por hectare. A localização é importante, eles estão ao norte, quer dizer, eu acho que
também pode se exportar de lá, não sei. Justamente, eu vejo Isso que... é interessantíssimo. Né? Eu vejo que existe uma grande oportunidade para o estado de Rondônia nesse aspecto. Se nós observarmos Rondônia como produtor de conilon, com o foco atender o mercado interno, Rondônia está extremamente mal localizado, porque o grande mercado consumidor está no sul e sudeste do Brasil, e Rondônia, a geografia não favorece os custos de transportes. Mas se nós olharmos o mercado externo e o potencial de exportação de Rondônia, saída para o Porto Velho, eles estão extremamente bem localizados. Baita vantagem. Uma baita vantagem para poder exportar, e eu acho que esse é o caminho que o estado de Rondônia e os cafeicultores estão traçando lá, e nós vamos ouvir falar muito sobre o conilon de Rondônia nos próximos anos. Eu tenho ouvido através das informações que a Pinhalense divulga, porque eu nem sabia que estava esse movimento todo. E internamente para o Brasil também é interessante, porque o Espírito Santo, quer dizer, mesmo que não seja vantajoso trazer de Rondônia para o centro-oeste, digamos assim, para o centro-sul, numa crise de 3 anos de seca, por exemplo, no Espírito Santo, aí vale a pena, né? Porque sem sombra de dúvida. relação custo-benefício. Sem sombra de dúvida. É a história de quem tem um não tem nada, não é isso? E existe espaço e tem demanda para todos os cafés. O estado do Espírito Santo, não diferente de Rondônia, desperta para a qualidade também e começa a evoluir progressivamente. A seca que ocorreu nos últimos 2 anos no Espírito Santo, tirando todo o prejuízo que causou aos cafeicultores de lá, eu diria que trouxe um grande benefício. Levou e forçou grande parte desses cafeicultores a renovar as suas lavouras, arrancar aquelas lavouras que não eram tão produtivas e aproveitaram do momento que a seca dizimou algumas áreas ou transformou algumas áreas em inviáveis de cultivo, e hoje observa-se uma grande movimentação no estado do Espírito Santo, em especial no norte do estado do Espírito Santo, onde os produtores renovam fortemente as suas lavouras, a exemplo do que aconteceu nessa última década no estado de Rondônia. Voltando para... A Pinhalense produz uma série de máquinas. Por exemplo, colheitadeiras de café, qual é a posição que a colheitadeira tem? Porque aqueles equipamentos de separação e tal, que são fantásticos, eu já vi funcionando. Há máquinas de colher que eu não... Você ainda não teve oportunidade de ver? Não. Na verdade, nós temos uma linha de produtos muito grande. Então, a Pinhalense ela é especialista em secagem, processamento, benefício seco, benefício úmido, temos máquina para rebenefício, e há cerca de 10 anos entramos fortemente no mercado de mecanização e de colheita. Então, hoje nós temos as máquinas para colheita, tanto a máquina automotriz quanto a máquina tracionada, 2 versões da máquina. É um dos equipamentos mais modernos e tecnológicos da linha dos nossos produtos que estão no mercado hoje, e o nosso espaço vem crescendo ano após ano, e já temos uma das maiores colheitadeiras do mercado, uma das máquinas mais referenciadas pelos produtores das diferentes regiões. E tem um apelo muito interessante a nossa máquina, porque ela é muito versátil. Nós desenvolvemos um equipamento, uma colhedeira de café, preparada para andar em terrenos mais inclinados, e com isso a versatilidade da nossa máquina para o produtor ela é muito grande. Não é uma máquina que só colhe área plana, e a turma usa dizer que existem algumas marcas de colhedeiras no mercado que a lavoura tem que ser uma mesa para a máquina poder andar. E a nossa máquina tem a virtude de conseguir andar em terrenos mais inclinados, e é um grande diferencial para o produtor. Ok. Eu queria saber mais ou menos se é com haste e tal, mas pedindo intervalo, vamos chamar o intervalo. Vamos lá. Converso com o CEO da Pinhalense Máquinas Agrícolas, Reimar Coutinho de Andrade. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estamos de volta, já o terceiro e último bloco do programa, o que é uma pena, porque, olha, a pimenta foi um negócio interessantíssimo, nunca tinham falado de pimenta aqui. E o café é sempre assunto. Eu converso com o Reimar Coutinho de Andrade, CEO da Pinhalense Máquinas Agrícolas. O Brasil, esse ano de 2018, no começo do ano, acho que foi um dos primeiros programas que eu gravei aqui, eu falei o seguinte: esse ano vai ser um ano perdido para o Brasil. Falei para os telespectadores. Janeiro teve julgamento do ex-presidente, janeiro, fevereiro, sei lá. Depois teve Carnaval. Depois teve Copa do Mundo. Depois eleição, que acabamos aí na última semana. E aí vem Natal, e começa tudo de novo. Como é que foi o funcionamento esse ano no setor de máquinas, especialmente
no setor que você opera lá na Pinhalense? Você tocou num tema muito interessante, Resch. Eu acho que esse ano foi o grande desafio para o empresário de máquinas e para a indústria de máquinas no Brasil. Nós, da Pinhalense, tivemos um ano muito bom, porque somos movidos pelo café, nosso principal produto, e a safra de café desse ano no Brasil foi uma safra muito alta, foi uma safra recorde. Verdade. Então, os números da safra brasileira aumentam muito a demanda dos produtores por equipamentos. E, consequentemente, esse ano nós tivemos também uma grande concentração de usinas de rebenefícios sendo montadas. Então, a Pinhalense montou as grandes e diversas unidades de rebenefício dos principais exportadores e cooperativas no Brasil esse ano. Então, nós tivemos muito trabalho esse ano, estamos tendo muito trabalho esse ano. E agora que vem o grande problema, muito trabalho num ano de problemas políticos, de greve de caminhoneiros que você esqueceu. Esqueci. Copa do Mundo, onde as pessoas querem assistir o jogo. Então, o número de dias disponíveis para trabalho esse ano foi menor, num ano de demanda muito forte, muito aquecida. Então, o desafio desse ano foi muito grande para conseguir vencer. E estamos terminando um ano positivo, superando os números que havíamos projetado lá atrás. Que beleza. Esse é o E caminho. mercado externo, tudo bem? Dólar a 4, dólar a 3,50, atrapalha muito vocês? Atrapalha bastante. Na verdade, o câmbio ajuda e atrapalha em alguns momentos. Para nós, o câmbio ajuda para as exportações, naturalmente. De contrapartida, o nosso cliente conhece o nosso produto em dólar e conhece o câmbio. Então, quando tem grandes oscilações de câmbio, o nosso cliente busca uma melhor condição de compra. Ele dá desconto? Ele quer o desconto do câmbio a favor dele. Café, que nem no grão. No grão. É natural que isso aconteça. E a outra razão do câmbio interessante de se analisar é que os outros países quais nós fornecemos os equipamentos, eles também têm desvalorização cambial em relação à sua moeda. Então, o nosso produto ele não chega tão mais competitivo assim quanto se imagina, dependendo para cada país e cada economia que nós estamos participando. Então, as exportações esse ano, elas foram boas, mantiveram o seu ritmo, mas o efeito cambial não traz todo o resultado que as pessoas, quem está de fora, imagina que o câmbio é a salvação dos números da exportação. Não é bem assim, tem que trabalhar bastante. Uma curiosidade, é um país que eu tenho uma maior vontade, acho que da outra vez que você veio aqui eu já te falei esse negócio. Eu tenho a maior vontade de conhecer o Vietnã, não tive oportunidade de ir lá. Você já deve ter ido várias vezes. Tem máquina pinhalense no Vietnã também, né? Tem. Nós temos muitas usinas, muitos equipamentos lá e uma informação bastante interessante para você. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, o Vietnã é o segundo maior produtor. Em pimenta do reino, ao contrário. O Vietnã é o maior produtor de pimenta do reino do mundo. É mesmo? Olha, voltou a usar pimenta, olha que coisa curiosa. O Vietnã é o maior... É uma delícia. Então, dando uma volta pelo mundo, o quanto o Vietnã é importante para nós, porque... duas coisas. As duas coisas. É o maior produtor de pimenta do reino e o segundo maior produtor de café do mundo. Então, excepcional mercado para nós. Mas que coisa, cara. O Vietnã, a minha vontade de conhecer o Vietnã é por um motivo. O Vietnã foi colonizado, brigou com a França, ganhou. Brigou com a China, ganhou. Brigou com a França, ganhou. Brigou com os Estados Unidos e ganhou. É um povo que eu admiro, mesmo sem conhecer, eu admiro. Vai ser resiliente assim, extremamente, lá atrás, né? Extremamente Tanto resiliente. que o café vietnamita foi financiado, antigamente, hoje não sei, pelo governo francês, por complexo de culpa, aquela coisa de culpa você ajuda a financiar. E no Vietnã, só para a gente, daqui a pouco vai acabar o tempo, eles estão com uma lavoura de café e de pimenta, imagino, super moderna também. Eles estão se atualizando, né? Sim, estão se atualizando. O salário já não é $1. O salário já não é $1, mas ainda tem um custo, naturalmente, e o custo social bem menor que o custo do Brasil, e o custo da mão de obra vietnamita é uma mão de obra qualificada, inclusive. É bem abundante a mão de obra disponível lá. Eles estão tecnificando, o Vietnã é grande produtor de café robusta, não arábica, então é um grande produtor de café robusta, segundo maior produtor, e o crescimento da produção e da produtividade deles, de uma certa forma, estagnou há 2 anos, está do mesmo tamanho. No caso da pimenta, já não mais. Só para você ter uma ideia, na pimenta do reino no Vietnã, se você olhar em 2015, o Vietnã produzia cerca de 100, 120 mil toneladas de pimenta do reino.
A estimativa é que 2018 termine na faixa de 200 mil toneladas, 210 mil toneladas. Quase dobraram a produtividade e a produção das áreas de pimenta do Reino de Cá. E a do Reino de lá é igual ao do Reino de cá? A do Reino de lá é igual ao do Reino de cá. E a pimenta branca é a mesma pimenta do Reino que passa por um processo diferente de lavagem, de fermentação, para transformar na pimenta do Reino numa pimenta branca. Mas é a mesma pimenta. E eles produzem as duas pimentas lá, como o Brasil também produz as duas pimentas. Só que são mais tecnificados ainda, mais tecnificados que os produtores brasileiros, mas os produtores brasileiros de pimenta estão evoluindo muito e eu tenho acompanhado de perto o trabalho dos produtores do Espírito Santo, em especial. Existe uma associação muito forte no Espírito Santo que investe muito em qualidade e tem uma organização de produtores, e esses produtores e grandes exportadores de pimenta do Reino no Espírito Santo estão mudando a história de uma imagem de uma pimenta de baixa qualidade do Estado para uma pimenta altamente exportável no Estado do Espírito Santo, fruto desse trabalho de investimento em qualidade. Porque eu imagino, não te perguntei isso, mas eu imagino que a tecnologia, o que está chegando em todo lugar aí, de informática e tal, na área de equipamentos e de tratamento, também deve estar super cheio de novidades, eu imagino, eu não sei. Sem dúvida, a transformação é diária e a busca contínua por equipamentos mais eficientes hoje e mais compactos. Para você ter uma ideia, no passado, não era tão distante, eu estou falando de 5, 6 anos atrás, para se montar uma usina de processamento de pimenta, você precisava de um conjunto de diversas máquinas para conseguir separar pedras, sujeira, classificar por tamanho, densidade, porque a pimenta, como você sabe, ela é exportada por densidades diferentes, existem 3 classificações de exportação, né? A ASTA, B1 e B2, então há necessidade de você pré-classificar essas pimentas para exportação. Hoje nós já temos um único equipamento compacto, menor do que essa sala, e na mesma máquina você faz todo o processo e um produtor hoje ele consegue, na sua propriedade, sair com a pimenta padrão exportação. E essa pimenta que o Brasil exporta, ela já vai processada? Ela já vai processada. Já está com agregação de valor, não é? Ela é in natura. Ela é in natura em grão seco, porque o grande mercado de pimenta, tem o mercado para pimenta moída, mas o grande mercado é a pimenta seca in natura, preparada para os moinhos de manual e naturalmente também para a grande indústria, que ela quer a pimenta em grão para moer na hora, como condimento, para colocar nos embutidos e nos pratos, queijos, etc., aonde há o emprego dessa pimenta. Então esse é o grande mercado da pimenta. É curioso porque a pimenta, eu vejo diferença. O nosso tempo já acabou, agora eu só estou aqui dando a pimenta, eu tenho, né, na cozinha lá, aquela pimenta redondinha do Reino. Do Reino. A preta. A preta. Eu tenho a moída e a que moe na hora. É muito diferente o uso de uma e de outra, tem variações. É como o café. Se você tem na sua casa o café em grão e você moe ele na hora de preparar o seu café, fazer o infuso, é outro café totalmente diferente de você já estar com o café em pó moído. Rimar, você cumpriu uma promessa, quem cumpre promessa a gente tem que respeitar. Ele viu a última vez que veio aqui, ele falou que a gente podia falar de pimenta, que era esse mercado. E hoje ele cumpriu a promessa. Muito obrigado, prazer te receber. Adorei o programa. Aprendi um monte de coisa sobre pimenta que eu não sabia. Essa história do Vietnã foi top, foi a melhor parte. E eu estou aqui à disposição, quando você quiser pode voltar. Ótimo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Uma tarde muito agradável como essa, podemos ter quantas você quiser. Muito obrigado. Tá sempre convidado a ir lá tomar um bom café conosco em Pinhal, ou quem sabe vamos jantar junto e vamos usar um pouquinho da nossa pimenta. Aliás, Pinhal é uma cidade aqui na Mogiana. Pinhal agora produz vinho de qualidade, é uma coisa de louco. Café já era, né? E me falaram até que tem um restaurante de um amigo seu lá que também está arrebentando a boca do balão. Pinhal, o que existe de coisas boas estão em Pinhal. É isso aí. Obrigado, gente. Até a semana. Tchau, tchau. Tchau.